Fala pessoal, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta. Hoje nós vamos continuar o nosso papo sobre loops. Hoje eu vou falar para vocês como fazer loops duplos ou usar outras funções, por exemplo, alter e laple para fazer essas funções com vários subscritos juntos. Fiquem atentos ao vídeo. Na aula passada eu mostrei para vocês como é a estrutura e como funciona um loop. Agora, frequentemente a gente usa mais de um loop. A gente pode usar dois, três, às vezes dependendo da complexidade do código que vocês estão escrevendo, vocês vão demandar muitas tarefas sequenciais ao mesmo tempo. E você juntar dois ou três loops não é simples e por isso que envolve um treinamento. Vamos lembrar então como é que era a instrução para fazer um loop simples. Então eu precisava escrever o for, colocava, por exemplo, i in 1, 2.3, então eu vou substituir, cada vez que eu encontrar i no meu código, eu vou substituir por um número, seja 1, 2 ou 3, que estão nessa sequência de 1, 2.3. Abro a chave e tudo que eu escrever dentro da chave é o que vai ser usado para ser executado dentro desse loop, ok? Vamos supor que eu faça print i, simplesmente, eu executar esse código. Ele vai executar, ele vai mostrar o i, depois mostra o 1, depois mostra o 2, depois mostra o 3. Eu vou colocar aqui uma outra função, a função past, para vocês visualizarem melhor o que isso está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, past, vou juntar i igual, i, cep, nada. Beleza, o que eu estou fazendo aqui? Função past é uma função que gruda dois caracteres, então eu estou pedindo para ele grudar esses caracteres aqui, i igual, então eu estou separando i igual entre aspas, porque são esses dois caracteres que eu estou querendo juntar, ao valor de i. Então ele vai pegar, quando i for igual a 1, ele vai juntar i igual 1, i igual 2, e o cep, o separador, o que ele vai colocar entre esses dois caracteres, entre o i e o i igual? Então ele vai colocar nada, não coloquei nada aqui, eu podia ter colocado, por exemplo, um underline, mas eu não vou colocar nada aqui não. Então, quando eu executar esse loop, ele vai fazer um print do i igual e vai juntar com o valor que vai aparecer no loop. Então, olha aí, ele vai me retornar caracteres, porque ele está juntando dois conjuntos de caracteres, quando i igual a 1, igual a 2, igual a 3. Beleza. Acho que essa estrutura está tranquila, né? O problema é, quando a gente encontra mais de dois loops de uma vez, a gente precisa ter um certo controle do que vai acontecer. E a gente precisa saber como é que o R vai funcionar com esses dois loops ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer aqui uma estrutura aninhada com dois loops, um dentro do outro, para vocês entenderem o passo a passo que o programa está fazendo. Então, eu vou iniciar o meu for inicial aqui, exatamente como esse que eu acabei de fazer. E abrir minha chave. Ok. Agora, dentro desse loop, eu quero incluir um novo loop. Então, vamos abrir um novo loop. Lembre-se que uma dica importante é sempre que eu abro um parêntese ou abro uma chave, eu já fecho esse parêntese ou fecho essa chave. Notem que eu abri a chave, dei um Enter e caí na próxima linha. Para vocês não se perderem, isso é fundamental ser feito no código, porque senão você pode se perder no parêntese que você abriu e não fechou. Então, se eu vou abrir um novo for aqui, vou fazer for, por exemplo, k in 22, 2.25. Saio aqui, abro de novo a chave e dou um Enter de novo. Se vocês já estiverem fazendo isso dentro do RStudio, ele já vai aparecer estruturadinho para vocês quais são as chaves que estão fechando quais chaves. Então, essa primeira aqui na linha 789 vai fechar essa chave do loop do K, enquanto que essa última aqui vai fechar do loop do I. Mas importante, tudo que eu colocar aqui dentro desse espaço vai ser afetado por esses dois loops, pelo loop do i e pelo loop do k. Então, vamos fazer um exemplo aqui exatamente como esse que eu acabei de fazer nos minutos anteriores. Então, lembrando que uma das primeiras grandes estratégias para vocês acertarem o desenvolvimento do loop é você iniciar pelo menos esses dois elementos que você colocou, esses dois sobrescritos, k igual a 22. Comentado, só para ver o que o código está fazendo. Beleza. Então aqui eu vou fazer de novo um print exatamente igual, só que dessa vez eu vou juntar os dois elementos, o i e o k. Então eu vou fazer aqui, ó, um past
Quando i igual, eu vou fazer o print do i. Depois, eu vou juntar isso. Vou colocar um ponto e vírgula, vou separar esses dois elementos, e vou colocar k igual, mais uma vírgula, k, ok? Então, vamos ver o que isso está fazendo. Eu estou aqui, ó, vou rodar somente o i igual a 1 e o k igual a 22. Então, agora nós temos dois valores, um para o i e um para o k, beleza. Quando o i é igual a 1, sempre que aparecer o i, ele vai printar, ele vai mostrar o valor de i. Se eu fizer esse past que eu acabei de criar aqui, olha o que ele vai gerar. Ele vai gerar exatamente a posição do for que eu estou. Então, o i é igual a 1, ponto e vírgula, k igual a 22. É exatamente nessa posição do for que eu estou. Se eu mudar aqui k igual a 23, o past vai me mostrar exatamente isso. I igual a 1, k igual a 23. Beleza? Se eu rodei isso aqui, essa linha, e aparentemente funcionou, não deu nenhum erro, é sinal que o código está funcionando. Se o código está funcionando, eu posso rodar o for, os dois fors juntos para ver o que acontece. Olha lá. Então, ele já fez todas as iterações que ele tinha para fazer, com todos os números que estavam disponíveis e mostrou para você o que aconteceu. Então, olha a sequência que ele foi. Ele fez i igual a 1, k igual a 22. Então, ele começou nesse mesmo caso que a gente estava aqui, ó, i igual a 1, k igual a 22. O próximo caso que ele fez foi i igual a 1, k igual a 23. I igual a 1, k igual a 23. O próximo foi i igual a 1, k igual a 24. Notem que o que ele está fazendo aqui, quando i é igual a 1, ele rodou todas as vezes do k. Então, quando k é igual a 22, quando k é igual a 23, quando k é igual a 24, quando k é igual a 25. Terminou o k, você não tem mais nenhum valor para substituir aqui na forma de k. Aí ele vai fazer um novo loop, só que dessa vez com o i. Então ele passa i igual a 2, k22, i igual a 2, k23, i igual a 2, k24 e assim por diante. Até terminar todos os valores de k. Depois ele começa no i igual a 3, i igual a 3, k22, i igual a 3, k23 e assim por diante. Até o k igual a 25. Então, ou seja, se você tem um for dentro do outro, o que ele faz é fazer uma volta do k que está mais externo, que no caso é o nosso i, e fazer todas as voltas do k do for mais interno, que no caso é o nosso k. Depois ele volta no i e roda mais um número e roda todos de k. Depois mais um número de i, depois todos de k. Se vocês tivessem 3, 4 fors, um dentro do outro, essa seria exatamente a mesma sequência. Ele ia rodar uma vez o mais extremo, depois ia rodar todos os que estão hierarquicamente dentro primeiro, antes de fazer uma próxima rodada daquele for mais extremo. Ok? É importante vocês reconhecerem essa lógica, porque depois isso vai facilitar na hora de criar o código, na hora de saber o que o computador está fazendo e em que ordem. Então, notem que esses for, eles estão fazendo as tarefas sequenciais, eles estão fazendo uma a uma. Então, eles não estão fazendo tudo junto de uma só vez. Essas ferramentas, elas são úteis quando vocês precisam de um código super intenso ou que consuma muita memória e que vá fazer esses cálculos um a um devagarzinho. Óbvio que se vocês tiverem uma tarefa muito mais simples, é mais aconselhável que vocês façam utilizando outras funções que são mais flexíveis e que possam fazer esses cálculos todos de uma única vez. Por exemplo, utilizando o nosso Laple. Então, vamos fazer aqui um exemplo contendo dois Laples, um dentro do outro. Vou fazer aqui 2 pontos, 3, vírgula, function, aí eu preciso criar uma função de i, ok? Aí eu vou abrir aqui, ó, notem que eu não saí do último Laple, eu estou aqui dentro do i. Criei uma chave e dei um Enter. Notem que essa estruturação é super importante. Eu vou de novo no Laple, vou de novo, 20, 2 pontos, aliás, vou mesmo aqui, 22, 2 pontos, 25, certo? Preciso criar uma nova função, function, k, chave, mais um Enter.
Notem que eu estou estruturando, eu primeiro estruturei um, depois dentro desse laple eu estruturei o segundo e estou agora dentro das duas chaves e dos dois parênteses. Notem que é super importante vocês não se perderem. Então, atenção nos parênteses e chaves, porque eles são fundamentais na hora de executar esse código. Eu vou executar o mesmo código que tem aqui, então eu vou só copiar e colar. Copiar e colar. Então, ó, quando i for igual a 1, ele vai substituir aqui i igual a 1, aí ele vai rodar todos os valores de Laple, de 2 a 25 e vai executar. Beleza? Mas ele não vai fazer sequencial, ele vai fazer tudo junto ao mesmo tempo. Então, se vocês quiserem, vamos rodar aqui a sequência. A única diferença, ele fez uma coisa muito parecida com esse for. A única diferença dessa vez é que ele separou o meu conjunto de dados na forma de listas, ok? Lembrem-se que o Laple ele fornece listas, enquanto que o for ele está simplesmente mostrando esse conteúdo para você na área de trabalho ou no terminal, ok? Se eu quisesse salvar essas listas aqui, bastaria eu ter feito isso, salvar, chamar essa lista de alguma coisa, e eu teria acesso a cada uma dessas listas, ok? O que não foi o que nós fizemos no for. Mas, enfim, o resultado ele é alguma coisa muito parecida, só vai mudar a forma como o resultado vai ser mostrado para você ou vai ser guardado na forma de um outro objeto. Uma outra forma de combinar índices, principalmente dois índices juntos, para fazer variar esses valores desses índices e aplicar uma função neles, é a função chamada alter. Essa função ela vai especificar dois conjuntos de valores ou dois vetores. Então, por exemplo, x é o meu primeiro vetor de então um conjunto de valores de 1, 2 pontos, de 1 até 3. O segundo conjunto de valores é o y, que vai de 22, por exemplo, a 25. E agora eu posso aplicar uma função nesses dois elementos aqui, utilizando esses dois elementos. Então, o que essa função vai fazer? Ela vai variar os valores de x, ao mesmo tempo que variar os valores de y, e vai aplicar uma função que vai combinar esses dois valores. Eu poderia aplicar uma função, por exemplo, paste, que é exatamente a função que eu usei ali. O que ele vai fazer? Ele vai juntar esses dois valores. E o resultado que você vai obter é a combinação desses dois valores. Então, ele vai pegar o primeiro valor do x e combinar com os três valores do y. Então, tá aqui, ó, o primeiro valor de x com os três valores do y. Segundo valor do x com os três valores os 3, 4 valores do y. E o terceiro valor de x com os 3, 4 valores do y, ok? A única diferença nesse caso, ele vai me retornar uma coisa muito parecida com o Laple, com aquela sequência de Laple, só que o tipo de objeto que ele vai me retornar nesse caso é outro, certo? Então, ele vai me retornar aqui uma matriz, ok? Uma matriz de caracteres, certo? Então, são esses valores, só que entre aspas. Eu poderia ter colocado aqui dentro qualquer outra função ou criar as minhas funções que vão ajudar a fazer essa combinação entre esses dois conjuntos de vetores ou conjuntos de valores. Eu poderia, por exemplo, ter colocado aqui, preciso colocar entre aspas, porque é uma função, o sinal de mais. Esse sinal eu estou colocando entre aspas porque esse mais representa a soma entre dois valores. Se eu fizer isso, ele vai somar o primeiro valor de x com o primeiro valor de y, o primeiro valor de x com o segundo de y, o primeiro de x com o terceiro de y, e assim por diante, vai me dar o resultado. Aí depois o segundo valor de x com o primeiro de y, o segundo de x com o segundo de y, e assim por diante. Ele vai somar todas as combinações desses dois conjuntos de valores, certo? Ou eu poderia ter criado uma função específica para cada um deles, só que nesse caso os índices que são usados não são x ou k ou y. Os índices que são usados são dx, que são os valores que vão variar em x, e os valores dy, que são os valores que vão variar em y. Agora eu estou criando uma nova função, abro uma chave e dou um enter. Eu poderia fazer, por exemplo, os valores de x multiplicados pelos valores, aliás, os valores de y multiplicado pelos valores de x. Se eu fizer um alter, o resultado vai ser a multiplicação da combinação desses dois índices. Eu poderia fazer elevado, qualquer uma dessas combinações, ou criar
combinações diferentes, paste, por exemplo, do D de X, paste D de Y, colocando, por exemplo, no meio deles, não sei, um sinal específico, por exemplo, igual. Estou fazendo uma combinação de caracteres aqui. Olha aí, ele vai combinar todos esses valores e vai criar o que você quer. Mas nesse caso, o resultado dessa função é uma matriz, ok? Que vocês conseguem acessar da forma como vocês sabem. Então, fazendo por for, por laple ou por alter, as três coisas vão fazer mais ou menos a mesma coisa, só que a estrutura que vai ser retornada ela é um pouco diferente. E, obviamente, quando vocês estão fazendo por loops, os loops estão fazendo tarefas sequenciais, uma a uma, passo a passo, enquanto que no laple ou no alter, essas coisas são feitas automaticamente todas juntas. Beleza? No próximo vídeo a gente volta para falar mais sobre for e sobre como controlar essa dinâmica de iteração em cada um deles. Então, até o próximo vídeo.